Saudações, colegas, saudações docentes. Chamo-me Jacera Manissa e hoje eu venho falar da norma contabilística do relato financeiro 10, contratos de construção, sistema de contabilidade para o setor empresarial de Moçambique. E nesta apresentação, eu irei abordar o objetivo no âmbito da norma, os tipos de características dos contratos de construção, o rédito do contrato, bem como seus custos, o reconhecimento do rédito dos gastos de contrato, o reconhecimento de perdas esperadas e por fim dúvidas frequentes e casos práticos para melhor compreensão. O principal objetivo desta norma é garantir que os réditos e os gastos de contratos de construção sejam reconhecidos de forma adequada e consistente ao longo do tempo, e isso vai ajudar a refletir com precisão o processo e o desempenho financeiro das empresas que estão envolvidas. O âmbito desta norma aplica-se a contratos que envolvem a construção de um ou mais ativos, como edifícios, pontes ou estradas, que são planeados especificamente para um cliente. E esses ativos podem ser interrelacionados, que dependem uns dos outros para funcionar, ou podem ser interdependentes, que são projetados e construídos juntos para cumprir um objetivo comum. E aqui temos os tipos dos contratos de construção. Aqui, de acordo com a definição do empreiteiro, os contratos de construção podem ser por preço global, e neste tipo de contrato, o empreiteiro, ou seja, a empresa de construção, concorda em realizar a obra por um preço fixo, e temos o contrato de construção por séries de preços, que o empreiteiro concorda em realizar a obra com uma taxa fixa por unidade de produção, exemplo, aceita pagamentos, por exemplo, de 100 meticais por metro quadrado de pavimento. E por fim temos o contrato de construção por percentagem, que o empreiteiro é pago com base numa percentagem de custo total da obra. Aqui temos as características dos contratos de construção. As principais características dos contratos de construção podem ser assim resumidas: longo ciclo de negócio. Isso quer dizer que as obras duram muito tempo, então os rendimentos e os custos são reconhecidos à medida que a obra avança. Também temos a natureza dos custos comuns, que significa que muitos custos são partilhados entre partes do projeto ou diferentes projetos, exigindo cuidado ao alocá-los. E por fim temos a materialidade das transações, que diz que como o valor dos contratos de construção é elevado, assim é preciso uma boa gestão para evitar problemas financeiros. Temos o rédito do contrato, que inclui o valor original acordado no contrato e também mais qualquer valor extra que venha de variações, reclamações ou incentivos que surjam durante o projeto, desde que possam ser medidos e se espera recebê-los. Aqui vamos falar de reconhecimento do rédito. O rédito deve ser apenas reconhecido quando for provável o benefício econômico associado e seja determinado com fiabilidade. Temos aqui um esquema. O rédito do contrato compreende a quantia inicial, que vem aqui, que é o valor inicialmente acordado entre o cliente e o empreiteiro para realizar a obra. E também temos as variações nos trabalhos, reclamações e pagamentos de incentivos. Ao longo do projeto, o valor do contrato pode aumentar ou pode diminuir devido às mudanças nos trabalhos, reclamações feitas pelo empreiteiro e incentivos. Já no que diz respeito ao reconhecimento do rédito, ele pode ser com base em duas condições. Temos aqui a percentagem de acabamento, como vem aqui pelo método de percentagem, que o rédito é reconhecido na medida em que a obra é completada, e também temos a fiabilidade, que o rédito é reconhecido se for possível medir de forma fiável as variações e outros ajustes. Aqui temos a mensuração do rédito. O rédito do contrato é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. Mensurar rédito pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber significa que o rédito deve refletir o valor real do trabalho que foi feito e do valor que o empreiteiro espera receber, garantindo que os montantes registrados sejam justos, precisos e baseados nas condições reais do contrato. Aqui vamos falar dos custos do contrato. Os custos do contrato devem compreender custos diretamente relacionados com um contrato específico, que são diretamente atribuídos ao projeto, e temos os custos atribuídos à atividade em geral, que possam ser imputados no contrato, e são custos indiretos que podem ser distribuídos entre vários contratos, e por fim temos outros custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos do contrato, que são os custos adicionais ou os custos variáveis que o cliente aceita pagar de acordo com os termos do contrato. E eles poderão também incluir custos de obtenção do contrato
que são gastos relacionados com o processo de conseguir um contrato, e também temos os custos de empréstimos obtidos pelo contrato que podem ser capitalizados como parte dos custos do contrato. E agora temos o reconhecimento do rédito e dos gastos do contrato. Quando o desfecho de um contrato puder ser estimado com fiabilidade, a norma 10 requer a adoção do método de percentagem de acabamento para o reconhecimento do rédito. Segundo este método, o rédito é reconhecido proporcionalmente à percentagem de trabalho concluído. Vou trazer um exemplo aqui. Se o valor total do contrato for 1 milhão de meticais e o custo estimado total for 800 mil meticais, e até agora foram incluídos 400 mil meticais, a empresa reconhece 500 mil meticais como rédito, que será 50% total do contrato. Como eu havia dito, o valor total do contrato é 1 milhão de meticais, então o rédito a reconhecer será 50% total do contrato e o lucro corresponde ao mesmo percentual. E quando o desfecho de um contrato não é estimado com fiabilidade, podemos usar o método do lucro nulo para reconhecer o rédito. Aqui o rédito é equivalente aos custos incorridos. O rédito equivalente aos custos incorridos é reconhecido sem reconhecer qualquer lucro até que seja possível fazer estimativas confiáveis. Trago aqui novamente um exemplo. Se a empresa já incorreu em 300 mil meticais de custos no contrato, então será reconhecido o rédito equivalente a 300 mil meticais sem lucro. O lucro é reconhecido até que seja possível, em termos mais estimativa, mais fiável do progresso dos custos restantes. Aqui também vamos falar do reconhecimento de perdas esperadas. Quando uma empresa de construção estima que os custos totais de contrato serão superiores ao rédito previsto, deve reconhecer imediatamente a perda total no período atual. Os custos totais estimados excedem o rédito total esperado do contrato. Temos aqui a fórmula da perda esperada, que fazemos os custos totais estimados, menos o rédito total do contrato. Agora trago aqui umas dúvidas frequentes para que possamos facilitar um pouquinho a compreensão da norma. Um projeto imobiliário pode ser considerado um contrato de construção. Um projeto imobiliário em que o imóvel é construído de acordo com um projeto previamente aprovado e vendido pronto, sem intervenções personalizadas pelo cliente, nem um contrato de construção. Envolvimento do cliente, durante a construção e a personalização são fatores essenciais para que seja classificado como tal. Se há intervenção do cliente, isso não é um contrato de construção. Uma perda prevista de uma obra é reconhecida ao longo da execução da obra? A resposta é não. A perda prevista de uma obra não é reconhecida ao longo da execução. Em vez disso, a perda total da obra é reconhecida imediatamente, assim se identifica que o projeto irá resultar em prejuízo. Temos a última pergunta que diz: os custos a incorrer devem ter por base o orçamento original? Não. Os custos a incorrer devem ser baseados em estimativas atuais, levando em consideração as condições e circunstâncias atuais, correntes neste caso, em vez de se restringirem ao orçamento original. Agora aqui temos alguns casos práticos para que nos facilitem a compreensão. A construção já ABC tem um contrato de construção de 1 milhão e 500 mil meticais com duração de 3 anos. No final do primeiro ano, a empresa já tinha incluído em custos de 500 mil meticais e recebeu 600 mil meticais de pagamentos progressivos e efetuou os lançamentos contabilísticos já aplicados. Aqui temos que perceber que o valor total do contrato é de 1 milhão e 500 mil meticais. E os custos que já foram incluídos, os custos incluídos são de 500 mil meticais e recebeu 600 mil meticais de pagamentos progressivos. Então vamos passar para a solução. Como já havia dito, coloquei aqui os dados que eu já acabei de falar. Então vamos usar o grau de acabamento para podermos ter aqui o valor do grau de acabamento. Então, a fórmula é esta. Fazemos os custos incluídos acumulados sobre o custo total estimado do contrato. Então, os custos incluídos acumulados são de 500 mil meticais e o custo total estimado
construção de 1.500.000 meticais. Fazendo isso vezes 100, temos 33,3%. Então, este é o grau de acabamento. Para descobrirmos o valor de rédito, temos que fazer o grau de acabamento pelo valor do contrato. Então, levamos os 33,3% vezes 1.500.000 meticais, que é do valor do contrato, e temos o valor de 499.500. Então, vamos fazer o seguinte lançamento. Vamos debitar a conta de acréscimos e diferimentos e debitar desses contratos de construção e vamos creditar a conta 72, prestação de serviços, no valor de 499.500 meticais. É um rédito que se receberá deste contrato de construção. Temos aqui um outro caso prático que diz que a empresa Construções XYZ assinou um contrato para construir uma ponte com valor total de 2 milhões de meticais. Estima-se que o custo total do projeto será de 1.600.000 meticais. No final do primeiro ano, foram incluídos 800.000 meticais em custos e a empresa já recebeu 1 milhão de meticais do cliente. Então, aqui temos que perceber que o valor total do contrato de construção é de 2 milhões de meticais. E o custo total estimado desse contrato é de 1.600.000 meticais e já foram incluídos 800.000 meticais e também a empresa já recebeu 1 milhão de meticais do cliente. Então já retiramos os dados, vamos novamente fazer o grau de acabamento, vamos calcular o grau de acabamento com base na forma que já havíamos visto. Então vamos fazer os custos incluídos acumulados no valor de 800.000 meticais sobre o custo total estimado do projeto. Nós aqui não vamos usar o valor total do contrato, mas sim vamos usar o custo total estimado, que é avaliado em 1.600.000. Vezes 100%, teremos um grau de acabamento de 50%. E para acharmos o rédito, novamente faremos o grau de acabamento vezes o valor total do contrato. Então, fazemos os 50% vezes os 2 milhões do valor total do contrato e teremos 1 milhão. Novamente faremos o mesmo lançamento, que vamos debitar a conta 49, acrescimos de diferimentos, relativa a réditos de contratos de construção no valor de 1 milhão de meticais, que vai creditar na prestação de serviços com o mesmo valor de 1 milhão de meticais. E vamos passar para outro exercício, que diz que uma empresa de construção obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com uma mensuração de 950.000 meticais. O custo total estimado é de 850.000 meticais. No ano N, os custos incluídos ascenderam a 425.000 meticais. No ano N+1, os custos incluídos no ano ascenderam a 375.000 meticais. E o custo a incorrer foi estimado no final do ano em 250.000 meticais. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Então, aqui temos o ano N e temos o ano N+1. Devemos saber que teve uma mensuração de 950.000 meticais e o custo total estimado foi de 850.000 meticais. E no ano N, os custos incluídos ascenderam a 425.000 meticais e no ano N+1, os custos incluídos ascenderam a 375.000 meticais. E os custos a incorrer foram estimados em 250.000 meticais. Então vamos passar para os lançamentos contabilísticos, como já temos os dados. Vamos começar pelo ano N. Vamos calcular novamente o grau de acabamento e vamos fazer os custos incluídos acumulados, que como já havíamos visto antigamente, são 495 meticais. E vamos fazer o custo total sobre o custo total estimado, que também já havíamos visto aqui no valor de 850.000 meticais. Vezes 100 encontramos o grau de acabamento de 50%. Para reconhecer o rédito, nós vamos fazer aqui de uma maneira um pouquinho mais diferente dos outros exercícios. Vamos fazer o grau de acabamento vezes a remuneração total. Aqui havíamos visto que tinha uma mensuração de 950.000 meticais. Então, vamos fazer esse grau de acabamento de 50% vezes a remuneração total, que é de 950.000, menos o rédito reconhecido dos anos anteriores. Nós não temos o rédito reconhecido dos anos anteriores, então colocamos aqui zero. O 50% de 950.000 é 475.000. Então, aqui vamos fazer o mesmo lançamento que nos exercícios anteriores, que vai debitar a conta 49, que é os diferimentos relativa à rede dos contratos de construção, do valor de 475.000,
E vamos creditar a conta 102 prestações de serviços no mesmo valor de 475 mil. Ainda temos um ano N mais 1. Vamos novamente calcular o grau de acabamento. Havíamos visto lá que os custos incorridos acumulados estavam no valor de 800 mil meticais e o custo total estimado ascendeu também como os custos incorridos acumulados então estava no valor de 1.050.000 meticais, fazendo vezes cêntimos um grau de acabamento de 76,19%. E para reconhecer o rédito, para termos o valor do rédito a reconhecer, vamos fazer como no ano N. Então, vamos fazer assim. Vamos levar o grau de acabamento vezes a remuneração total que havíamos visto lá, que era de 950 mil. Então, vamos pegar o grau de acabamento vezes essa remuneração total que eu acabei de dizer, menos zero, não temos crédito que é conhecido em anos anteriores. Então, teremos um valor de 248.805. Então, fazemos de novo o mesmo lançamento. Então, vamos fazer acréscimos de diferimentos, créditos de contratos de construção, 248.805 é um débito e um crédito de prestação de serviços de 248.805. Então, no entanto, agora é estimado um prejuízo de 100 mil meticais nesse contrato. E os resultados reconhecidos a data resumem-se assim. No ano N, tivemos um lucro de 50 mil meticais. No ano N mais 1, tivemos um prejuízo de 126.195 e o acumulado até N mais 2 foi um prejuízo também de 76.195. E a diferença entre a perda que já foi reconhecida tem que ser da vez de uma provisão. Então, o que vamos fazer? Vamos criar uma provisão, vamos fazer o lançamento de provisão. Então, vamos debitar na conta de provisões de 23.805 e vamos creditar na conta 48, também relativa a provisões de perdas em contratos de construção. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo que me foi dispensado.